Vem aí para você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Leiamos a Palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 9, o verso 35 em diante diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, vejamos bem, amados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Jesus, vamos falar na linguagem bem popular, conhecida de todos. Ele veio dar o pontapé inicial na obra de Deus, na reconciliação do mundo para com Deus. Mas o mundo não recebeu a Jesus, não recebeu a salvação de Deus. Por que eu digo o mundo? Porque o mundo, para nós, hoje, são aqueles que acham que são da terra, que moram na terra, vivem na terra, achando que a vida é só essa aqui. Na verdade, Deus ele nos enviou a este mundo, a essa terra, com o objetivo de o adorar em espírito e em verdade. Então vejamos bem que um dos principais objetivos para a nossa sobrevivência, para que cumprindo cada um de nós aqui, o nosso ministério aqui na terra, cumprindo nós, é um dito do Senhor, porque o objetivo do Senhor também, Ele nos trouxe para uma guerra espiritual, não guerra contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades, contra as hostes do inimigo de nossas almas, o adversário de nossas almas, que se levantou contra o nosso Criador, contra o próprio Criador, querendo ser superior a Ele. E por esta razão, Deus ele precisa de separar os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente querem morar eternamente com o Pai. Então, quando Ele nos trouxe este mundo, Ele deixou aqui um estatuto, uma lei, um caminho, a Bíblia Sagrada, que nos ensina o caminho da vida eterna. Deus, quando Ele nos enviou a este mundo, falando do espiritual, Ele não nos deixou nenhuma lembrança de onde nós viemos. Mas eu sempre digo nas mensagens que nós somos comparados àquele filho de família, homem, quando inteira a idade de se alistar no exército, numa época de guerra, por exemplo, ele vai ser destacado para uma guerra. Então ele tem dois objetivos indo para a guerra: ou ele vai perecer na guerra, ou vai lutar para vencer e voltar para o seu lar. E esse é o nosso objetivo aqui na terra. Só que a grande maioria escolheu perecer, escolheu ficar na terra. Por quê? Porque aqui na terra, diz a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. Então o adversário de nossas almas, ele toma conta do mundo. Mas Deus enviou o seu Espírito Santo para tomar conta daqueles que aceitam a salvação de Deus, daqueles que buscam a salvação de Deus, daqueles que querem verdadeiramente morar com o Pai. Deus ele não nos pega pela mão para nos colocar num determinado lugar. Não, de forma alguma. Ele quer que nós tomamos a decisão. Ele quer que nós cheguemos a Ele. Ele quer que nós estendemos a mão a Ele, para que o socorro, o socorro que é bem presente, venha a cada um de nós. Mas o esforço tem que ser nós. A vontade tem que ser nossa. Nós é que temos o maior interesse na nossa salvação, na nossa vida eterna. Voltar para o nosso lar, voltar para a nossa casa, de um dia de onde nós saímos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer, amados, que nessa mensagem, nesse texto que nós lemos, no livro de Mateus, capítulo 9, e o verso 35, repetindo aqui o verso 35, assim: percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Veja bem, essa parte A do versículo, nas sinagogas deles. Então, Jesus, ele trouxe essa mensagem aos seus, e os seus não receberam. Jesus pregava dentro da sinagoga deles. Hoje nós pregamos aqui no mundo a palavra de Deus. O mundo não é nosso, da mesma forma como aquela sinagoga não era de Jesus. Era sim a casa de Deus, mas administrada por homens,
feita a vontade do homem, e Jesus não foi recebido ali como Filho de Deus, não foi recebido como Messias, não foi recebido como o Rei dos judeus, como verdadeiramente ele é. Então, Deus, ele trabalha de uma maneira que o homem nunca vai entender. O homem nunca vai entender a maneira como Deus trabalha. Deus, ele nos escolheu a você e a mim, mas nós é que temos que tomar decisões. Porque quando Deus colocou o homem no paraíso, ele deu ordem ao homem ser o dominador de todas as coisas materiais. Na parte espiritual, Deus, ele dá conta. Veja bem, enviou Jesus, Jesus cumpriu o ministério dele aqui na terra, morrendo, sendo crucificado, padeceu por nós, se fez maldito no meu e no seu lugar. Para quê? Para nos dar uma oportunidade na ressurreição, ressuscitando a cada um de nós com ele para a vida eterna. Então, quando ele cumpriu o ministério dele, quando ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, no ventre da terra, dentro do inferno, pregando para as almas do dilúvio, aquelas que pereceram no dilúvio, Deus dando a oportunidade àqueles que foram rebeldes com Noé, e muitos aceitaram a salvação e até saíram, outros ficaram para uma melhor recompensa, diz a palavra de Deus. Ali também, Jesus cumprindo uma outra parte do seu ministério, tomou a chave da morte, a chave do inferno, que estava no poder do nosso adversário, pegou as nossas dores, as nossas transgressões, e levou ali para ser queimado, para que não fosse necessário nós irmos lá pagar o nosso preço, porque quando nós pecamos, nós temos que pagar pelo nosso pecado, pagar pelas nossas transgressões. Então Jesus comprou esse compromisso que era nosso, ele comprou e pagou com seu sangue, com seu próprio sangue, e levou ali os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós aceitamos a salvação, nós já estamos isentos de pagar esse preço pelos nossos pecados, daquele momento para trás, porque Jesus já pagou por nós. Então, nós somos propriedade peculiar do Senhor. Só depende de cada um de nós estender a nossa mão, confessando o nome de Jesus Cristo como Salvador, das nossas almas, do nosso espírito. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vejamos bem, referências bíblicas que nos levam a entender esse mistério de Deus. O livro de Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós temos que crer que a palavra de Deus é o único caminho que nos leva à salvação de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 31, diz desta forma: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui já eram os apóstolos pregando, depois que Jesus Cristo foi ressuscitado, deixou os apóstolos ministrando a sua palavra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vejamos bem outra leitura aqui, no livro de Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o que falta, meu amado irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, para que tu abra a porta do teu coração, para que o Senhor se faça presente na tua vida, te traga de volta para a vida eterna, porque uma vez que o mundo foi contaminado pelo pecado, nós perdemos a oportunidade de salvação, toda a humanidade da terra, e por misericórdia, como já foi dito aqui, Deus ele trouxe a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Em João 3,16 diz dessa forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é somente crer, amado, é somente crer na palavra de Deus. Vamos fazer mais uma citação aqui no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mais uma citação, aqui no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essas citações, essas leituras, não precisa de explanação, não precisa de mais nada. A palavra de Deus ela é muito clara, quando nos afirma. O Senhor fala muito claro. O Espírito Santo, usando os que escreveram este livro, ele fala muito claro para todos nós. Mais uma citação aqui no livro de Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então é só Jesus, não tem outro caminho, não tem um outro homem, não tem ninguém, não tem nada na face da terra que nos leve ao reino de Deus, a não ser Jesus Cristo.
né, hoje ministrado por cada um de nós, que nos tornamos discípulos do Senhor, louvado seja Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós pecamos todos os dias, amados amigos, ouvindo a palavra de Deus, todos os dias nós pecamos. E temos que todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Atos 2, 21. O livro de Atos, capítulo 2, verso 21, diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com isso não quer dizer que você vai aceitar Jesus e depois cair no mundo aí e começar a pecar de novo, só pecar. Não. Quando nós confessamos o nome do Senhor, nós temos que permanecer todos os dias pedindo perdão do nosso pecado, nos colocando diante, na posição, louvado seja Deus, diante de Deus, e assim somos salvos. No livro de João, capítulo 14, verso 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus falou isso aí. Então, são confirmações de todas as leituras que nós fizemos aqui, E então, assim, amados irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus, assim nós vencemos todas as batalhas. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Então, nós temos, pelas infinitas misericórdias de Deus, a graça de ser chamado filho, porque nós somos filhos por adoção. Os filhos legítimos de Deus, os hebreus, o judeu, o povo, que Deus escolheu por filhos, eles não receberam a salvação de Deus. Por quê? É aquela tal coisa, A minha mãe tinha um ditado que dizia, mesmo assim, um ditado popular: o costume do cachimbo que entorta o beiço. É uma coisa assim, sem pé e sem cabeça, mas se você se acostuma com tal coisa, você vai ficando naquele ritmo, E então, os filhos aprenderam nos livros a leitura, a leitura dos livros de Moisés, e se apegaram na leitura, se pegaram tanto na letra, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que eles deixaram de crer na existência das coisas espirituais, da maneira como Deus fala conosco. Deus ele tem porta-voz na terra, fez como seu porta-voz aqui os profetas traziam a palavra, e depois, no período antes da vida de Jesus Cristo, o Deus calou a boca dos profetas, não falou mais por 400 anos. Quer dizer, aí o povo ficou só na letra, e esquecendo que o nosso Deus ele é vivo, a palavra é viva, a palavra é eficaz, e o Espírito Santo está presente conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se o Espírito Santo, Jesus quando enviou, ele deixou o Espírito Santo, foi para nos lembrar das Escrituras, porque nós lemos, nós esquecemos. Muitas vezes passamos determinado tempo sem recapitular a leitura da palavra de Deus, o estatuto, qual deixou. O Espírito Santo está pronto para... Quando nós erramos, o Espírito Santo está em nós. Ele faz nós vermos o caminho. Não é por aqui, aí você muda o caminho. Porque se o Espírito Santo disser para você, você sente quando você peca. Se o Espírito Santo disser para você, não é por aqui, você continuar, ele se afasta. Aí é que é a dureza do coração do homem. Quando ele se afasta, porque o Espírito Santo larga ele, aí pronto, aí ele fica só. Se desvia do caminho, na verdade. Então vamos vigiar, vamos procurar obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. Então eu vou ficar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, e vamos parar por aqui. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e abra o entendimento de cada um para a palavra de Deus, para o caminho da salvação, para a vida eterna. Esse é o objetivo qual o Senhor deixou para nós através da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo, que ficou para nos lembrar que é o autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo, como fala na segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 20 e o 21, que diz: a palavra de Deus não é de particular interpretação e ela foi escrita por homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.